Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Fala Câmara Entrevista, aqui pela TV e Rádio Câmara Bauru, o nosso espaço para a prestação de contas do parlamentar bauruense. Recebendo aqui vereador José Roberto Segala, do União Brasil, ele que esteve de licença temporária aqui do Legislativo Municipal por 30 dias e retorna nessa semana para sua cadeira aqui na Câmara e para os trabalhos parlamentares, legislativos. Vereador, muito obrigada mais uma vez por ter aceito o convite para essa conversa conosco. Seja bem-vindo. Quem agradece, como sempre, sou eu, Lidiane, porque essa é uma oportunidade que a gente tem, oportunidade importante de poder mostrar a todos o trabalho que a gente realiza aqui na Câmara e dar uma satisfação ao nosso eleitor, né, do que a gente está fazendo em nome dele. Vereador, vamos lá, né? Nós estamos a menos de um mês, aí reta final do ano legislativo, a menos de um mês do recesso parlamentar. Projetos robustos deram entrada a 1, 2, 3 semanas aqui na Câmara Municipal, de autoria do Executivo, para serem analisados pelos vereadores, nesse prazo que é curto e cujos projetos demandariam análises mais aprofundadas. O senhor comentou sobre isso na tribuna, né? Fez uma crítica com relação ao fato de que esses projetos, essas propostas são encaminhadas muito em cima da hora, no apagar das luzes do ano. Eu gostaria de começar falando sobre o primeiro deles, né? A gente tem um pacote de empréstimos e concessões do governo municipal. Talvez o mais polêmico, um dos mais polêmicos deles, envolve a concessão do lixo para a iniciativa privada com a criação de uma taxa. Como é que o senhor vê esse projeto e o envio desses projetos todos agora no final do ano? Como você disse, Lidiane, eu comentei na tribuna que eu não sei mais nem quantas vezes isso já aconteceu. Foram tantas as vezes e todas as vezes eu reclamei. Não se faz isso. Não se envia projetos polêmicos que exigem que a gente se debruce sobre eles. A gente precisa pedir, inclusive, ajuda para quem possa nos esclarecer coisas que estão nesses projetos e não dá tempo. É enviado em cima da hora, no momento em que já estamos praticamente com pouquíssimas reuniões e sempre assim. Então acaba se votando, como a gente diz aqui, com a faca no pescoço, porque há uma pressão para que se vote, não é? Não, porque precisa disso, não pode dobrar o ano sem assim, assim, assado. Então por que não envia isso antes? Mas não, é sempre assim. Inclusive, uma das mesas diretoras nossas, se não me engano, a atual, uma ocasião disse que não iria mais aceitar isso. Não vamos mais aceitar o envio dessas coisas em cima da hora. Fala, mas não cumpre, né? Eles continuam vindo e é uma estratégia muito certa que o Executivo faz, né, de conseguir uma aprovação sem que a gente possa se aprofundar naquilo que está discutindo. Isso provoca decisões equivocadas que depois têm consequências. No caso do lixo especificamente, que você está mencionando, eu disse também que acompanhei esse mês, apesar de estar de licença. Esse é um mérito da TV Câmara, eu parabenizo vocês, porque vocês estão sempre atualizados, vocês cobrem não só a sessão, como depois, durante a semana, vocês entrevistam aqui vereadores, vocês entrevistam outras pessoas que acabam abordando assuntos que estão em discussão. Isso dá a todos nós que estamos fora, como era o meu caso, né, de acompanhar o que está acontecendo aqui dentro e de ficar por dentro dessas coisas todas. É o caso do lixo. Eu acompanhei e fiquei abismado de ver a maneira como o Executivo, mais uma vez, está tentando fazer isso. Tem algumas coincidências que ninguém ainda abordou, ou se abordou, abordou com timidez, não é? Que é uma coincidência muito estranha. Assim que o prefeito Tugangerami assumiu com seu vice Renato Purini, né, a primeira coisa que foi falada era que iria terceirizar a coleta de lixo. E, para nossa surpresa, os caminhões da empresa, que seria a empresa contratada, já estavam até aqui em Bauru. Aí a grita foi tão grande que eles recuaram e não mais fizeram esse tipo de coisa. Mas o Renato Purini era o principal artífice
dessa providência de transferir para a iniciativa privada a coleta do lixo. Coincidentemente, ele está hoje na Secretaria de Governo, é esposo da prefeita e o assunto voltou. Então, outra vez, a pressão para fazer com que o lixo seja privatizado. Num momento em que não tem ninguém reclamando do lixo. Veja se os munícipes estão reclamando da coleta de lixo. Não tem ninguém reclamando disso. O que a gente reclama é de providências que, mesmo com a privatização, ou terceirização, ou concessão, chame do que quiser, vão continuar existindo, que é o problema de enterrar o lixo lá em Piratininga. Esse problema vai persistir, seja quem vier a coletar o lixo. Então, essa é a reclamação que a gente faz. Mas da coleta em si, não estamos reclamando. Os problemas que acontecem ocasionalmente vão acontecer, não tem a menor sombra de dúvida. Coletor fica doente, não vai trabalhar, o caminhão então não pode passar naquele horário na casa da gente, caminhão quebra, não tem condição de terminar a coleta, então algumas casas ficam sem ser coletadas. Isso existe normalmente, mas vai continuar existindo com o terceirizado, não tem mágica nesse tipo de coisa. E aqui, entre nós, a secretária fez um vídeo para mostrar o que ia acontecer. É um vídeo montado. Cada um que puder assistir o vídeo de novo, dá uma olhadinha na imagem que ela fez dos coletores de lixo, que agora, segundo ela, os caminhões vão poder pegar o container sem que o trabalhador, o coletor, tenha que pôr a mão no lixo. Isso já existe há milhares de tempos nas cidades europeias, nas cidades americanas também. A gente cansa de ver isso em filme, o caminhão pegando o container e jogando dentro do caminhão. Isso é a coisa mais natural. Só que acontece o seguinte, a fotografia mostra uma fileira de contêineres, acho que 8 ou 9, segundo eu contei ali, né, na calçada, o caminhão. Pergunto eu, em que calçada de Bauru é possível fazer isso? Não tem calçada aqui em Bauru, Lidiane, que comporte isso. As calçadas do Meridota, se você puser um contêiner desse tamanho, não passa mais ninguém. Então, não é dessa forma. E eu já falei que isso foi feito no passado. Isso não é novidade. Eu era garoto e ali na esquina da minha casa havia um contêiner desse tipo, só que ele era enterrado no chão. Tinha uma tampa para a gente poder passar por cima dele. E na hora que o caminhão passava, eles erguiam a tampa, puxavam o container lá de dentro. O container não ficava ali exposto, cheirando, nem nada, ficava dentro de um buraco. Isso já foi feito. Por que parou? Porque provavelmente deu problema. Qual o problema? Procure saber. Levante o passado para ver os problemas que tivemos e evite que esses problemas venham a acontecer de novo no futuro. Nada disso está sendo discutido. Nós estamos aí com esse projeto, como a gente falou agora há pouco, em cima da hora, com pouco tempo para estudo. E a secretária falou, e quem puder assistir o vídeo vai ver. Ela falou pelo menos umas 7 ou 8 vezes, como eu contei, que o projeto era complexo, que o trabalho tinha mais de 1000 páginas. O que mostra para quem, o vereador que está acomodado, eu não vou nem me meter nisso, porque se é complexo eu não entendo nada disso, se tem 1000 páginas eu não vou conseguir. Isso não é verdade, não é verdade. O projeto não tem nada de complexo, nada. E esse negócio de ter 1000 páginas, qualquer pessoa que já tenha feito um trabalho escolar conhece essa técnica. Ontem eu falei para vários vereadores, você pode escrever assim, que tal coisa participa com 60%, tal coisa participa com 30%, tal coisa participa com 10%. Se você escrever isso, dá 3 linhas. Mas é possível fazer o desenho como faz de uma espécie de laranja, com aquelas cortadas assim, põe 60% aqui, põe 40% aqui, ou 10% aqui e tal e coisa. Fica uma página. O que coube em 2 linhas, agora precisa de uma página. Ou você faz aqueles histogramas, que são aquelas verticais, mostrando que tal coisa é tantos por cento, tal coisa é tantos por cento, também dá uma página. Então, para você transformar 2 linhas em 2 páginas, é fácil. Então, dizer que tem 1000 páginas, 1000 páginas não quer dizer nada. Às vezes, essas 1000 páginas se transformam em pouquíssimas páginas se você pegar o que interessa. O que não é feito para maquiar e dizer que foi um trabalho exaustivo, criterioso. Nada disso, nada disso. Então, é preciso que a gente reponha a verdade
e que a gente verifique a pressão que os vereadores estão sofrendo para votar. No caso dos vereadores de base, essa pressão é muito tênue, porque nós já sabemos o resultado, nós já sabemos como eles vão votar. Eles votam sempre do mesmo jeito, vão aprovar sempre, independente de qualquer coisa. E paciência, as consequências vão ser sofridas lá para frente, né, quando não tiverem mais condições de serem responsabilizados pelo voto que deram. Eu lamento isso. Uma das grandes reclamações dos vereadores, em especial os vereadores que não fazem parte da base do governo, vereador, com relação ao fato de que esse projeto deu entrada numa segunda-feira, a prefeita fez um anúncio na sexta-feira, chamou a todos, fez um convite de última hora para que fossem até o Palácio das Cerejeiras, entender o teor do projeto. Muitos vereadores já tinham outros compromissos, não conseguiram estar, e o projeto, então, dá entrada na segunda-feira de manhã, já para constar no ementário, na sessão ordinária, no mesmo dia à tarde. Há também uma reclamação com o fato de que Renato Purini se torna, nesse momento, o grande articulador dessa proposta. Independentemente de tudo isso, né? Paralelamente a tudo isso, existe também essa questão da criação da taxa de lixo. Como é que o senhor vê a criação, então, dessa cobrança? É como você disse, estas coisas todas, a gente tem que elogiar a prefeita. Ela é hábil em fazer isso. Ela tem capacidade técnica para trabalhar as coisas de uma forma que parecem extremamente interessantes. Ela faz isso em vídeo e tudo mais, né? Essa é uma das técnicas. Chama os vereadores em cima da hora, entendeu? Cada um com seus compromissos, alguns não estavam nem em Bauru, nem nada disso, e depois diz assim, não, eu chamei, não foram porque não quiseram, ou coisa desse, mas eu chamei. Não, mas isso não faz desse jeito. Se quisesse a presença, avisa com antecedência grande para que cada um se programe e possa estar presente ali. Não é assim, não é dessa forma que é feito. Ela é feita sempre de um modo em que parece, é igualzinho acontece com essas reuniões aí do plano diretor que eu já denunciei também. Não, vai ter reunião lá na vila, não sei das quantas. Não há nenhuma forma eficiente de divulgação. Quando você vai nessa reunião, não tem mais do que meia dúzia de gato pingado. Quando eu falo meia dúzia, é meia dúzia mesmo. Só que acontece depois para dizer assim, não, toda a cidade foi ouvida. Não, toda a cidade foi ouvida coisa nenhuma. Entendeu? Então, essas coisas acontecem repetidamente e a gente vem aceitando. Essa taxa, Lidiane, é perfeitamente... A secretária também insistiu em dizer que isso é uma cobrança do marco regulatório do governo, nós temos obrigação de atender porque é uma lei. Eu falei ontem na tribuna, esse país é grande toda a vida. Vai ver como que está esse marco regulatório lá na Amazônia. Vai ver como está no Tocantins, vai ver como está no Acre, vai ver como está, no Pará. Não tem nada disso, não tem essa cobrança tão grande assim, porque a gente sabe que isso é difícil. Eu não tenho nada contra o marco regulatório. A gente pode perfeitamente fazer, pode, mas não assim com essa característica de obrigação, de necessidade. Então, no caso, por exemplo, da cobrança, não é necessário a cobrança. Tudo bem, está no marco regulatório mesmo, que é um serviço, e como serviço pode ser cobrado. Perfeitamente. Mas cobrado quanto? Por exemplo, se fosse para ser cobrado R$2, a prefeitura poderia, se quisesse, cobrar 50 centavos. E banca o outro R$1,50 dos recursos da prefeitura que nós já pagamos através dos tributos. Como é que é coletado o lixo hoje? Alguém paga alguma coisa? Não. E os coletores não recebem? Recebe. E a gasolina não é paga? É paga. Enfim, e o caminhão não é comprado? É comprado. Portanto, existe dinheiro. Existe dinheiro para isso que nós já pagamos através dos nossos tributos. Que a prefeitura continue subvencionando. Não, mas agora eu sou obrigado a cobrar. Então cobra simbolicamente. Cobra 10%, cobra 5%. E o resto banca. É perfeitamente possível. Não tem que onerar o munícipe nesse momento. O munícipe não aguenta mais impostos e tributos que são cobrados em cima de todos nós, por conta, às vezes, de serviços que não são nem sequer prestados direito, que a gente não tem como... Você está pagando, mas está recebendo uma porcaria de serviço, então não tem sentido.
É preciso que a gente realmente, se fosse uma coisa privatizada, o sujeito está trabalhando mal, você vai lá, você denuncia o contrato, você revoga, faz qualquer coisa. No caso, não tem jeito, com a prefeitura não tem jeito. Vamos ver como vai ser se efetivamente eles conseguirem terceirizar isso, que eu acho que vão conseguir, porque eles têm maioria de voto para isso, mas nós vamos todos realmente nos arrependermos do que estamos fazendo. Vereador, uma semana depois que dá entrada, então, esse projeto de concessão do lixo, né, do governo municipal, numa segunda-feira de manhã, na segunda-feira de manhã da semana seguinte, dá entrada outro projeto também de autoria da prefeita Suelen Rosim, anunciado na sexta-feira anterior, pedindo autorização da Câmara para assinatura de empréstimo para investimentos em asfalto na cidade, na ordem de 110, 111 milhões de reais. Como é que o senhor vê aí, então, o envio dessa matéria? Eu vou juntar as duas coisas, que ninguém também está falando nada disso. Sim. Na apresentação da secretária, no caso do lixo, a secretária disse que no primeiro ano o concessionário vai investir 80 milhões de reais, que vai ser colocado nos caminhões que vão ser comprados, etc, etc e tal. Ué, então por que nós mesmos não investimos 80 milhões de reais e contratamos esses caminhões aperfeiçoados? Usamos o mesmo esquema que tem, os mesmos... Eles não vão trabalhar com os mesmos coletores? É o que está sendo anunciado, que ninguém vai perder o emprego, que todos eles vão ser mantidos. Então, se eles vão continuar trabalhando, que continuem trabalhando para a prefeitura. E a prefeita não está pedindo aí um empréstimo? Põe 80 milhões nisso e resolve o problema do lixo e continua fazendo um trabalho decente. Não tem necessidade. É verdade que qualquer criança de escolinha municipal, por exemplo, ou de parquinho infantil, sabe que esse recap feito agora, da mesma forma como foi feito o ano passado, no momento da eleição, é exatamente para pegar voto. A mãe da prefeita vai ser candidata. É o momento agora em que vai ser asfaltado um monte de lugares aí. E se você observar, ela já anunciou onde será feito o recap. Pode ver que são todos locais onde os vereadores da base têm os seus núcleos eleitorais, que é para não ter risco de não ter voto favorável. Entendeu? Esse é o problema. Pergunta, o meu núcleo, onde eu trabalho mais, onde eu tenho um maior relacionamento, é lá nos altos da cidade, no Jardim Estoril. Pergunta se tem recap programado para lá. Eu tenho pedido de recap lá há muito tempo, mas não tem efetivamente o resultado. Então, essas coisas é que incomodam, né? Você vai fazer um recap, que é essa casquinha de ovo que todo mundo sabe, que não aguenta muito tempo, né? E o que é pior, não, são muitas ruas de terra que tem em Bauru, é verdade, mas você não faz asfalto em cima da terra. Primeiro você precisa fazer a parte que está embaixo da terra, os encanamentos, cuidar da parte de saneamento, no caso, por exemplo, hidráulico, né? Você recolher lixo, recolher esgoto, fornecer água, isso é tudo embaixo da terra. Você precisa ter isso antes de asfaltar. Não dá para você asfaltar em cima e depois ficar sem a parte que, aliás, é isso, cá entre nós, que provoca as inundações, né? A falta de galerias pluviais. Isso, você está impermeabilizando o solo, não deixa mais a água penetrar no solo, a água escorre por cima, não tem galerias fluviais, né? E, consequentemente, isso tudo vem em volume para baixo, inundação, cheia. Esse é o problema. Mas é a tal história. Na hora de divulgar, a divulgação é essa. Nós estamos prestigiando aquelas pessoas que moram na periferia, que têm que conviver com a terra, que não podem fazer tal coisa porque tem pó e tal. É verdade, tudo isso é verdade. Mas não deixa de ser verdade também que é preciso antes fazer aquilo que é necessário, para depois fazer o asfaltamento. Esse é o problema que nós temos aqui na cidade. Vereador, para a gente finalizar, vou aproveitar que o senhor comentou, né, sobre as audiências do Plano Diretor Participativo. Termina mais um ano sem a votação, sem o envio do projeto da revisão do Plano Diretor Participativo, cuja última atualização foi em 2008, e também da Lei de Zoneamento, que é lá do início dos anos 80. Além desses dois projetos, o que mais fica só
para ser discutido em 2026? Não deveria ficar, né? Sim. Teríamos que liquidar com esse assunto há muito tempo. Eu cobrei N vezes na tribuna o envio do plano diretor. E N vezes foi prometido. Até maio vai dar, até não sei quando. Isso desde 2023. Né? Sempre marcaram uma data que não cumpriram. Entendeu? E esse ano estão falando, vamos fazer não sei o quê, reunião disso, reunião daquilo, mas nós estamos terminando novembro. E ainda não temos o plano diretor e não temos a lei de uso e ocupação do solo, que, como você disse, é uma lei que já tem mais de 40 anos essa lei. Sim. Tem mais de 40 anos. E nós estamos presos a coisas que já não existem mais, ultrapassadas. Né? Os nossos secretários, coitados, têm que obedecer à lei. Né? E a lei que está em vigor é uma lei totalmente superada, mas não vem para a Câmara isso. Então vai ficar para o ano que vem, mais uma vez. O Jornal da Cidade, nessa edição de fim de semana, elencou algumas coisas que estão pendentes. Colocou lá concessão do esgoto, concessão do lixo, concessão disso. Não colocou o plano diretor e não colocou a lei de uso e ocupação do solo. O pessoal já esquece disso, não lembra mais. O assunto no momento é esgoto, o assunto no momento é lixo e tal e coisa. Pera, e o plano diretor? E a lei de uso e ocupação do solo? Não, as pessoas já não lembram disso aí, não. Isso é fundamental. O plano diretor, Lidiane, as pessoas precisam saber, ele disciplina o crescimento da cidade pelos próximos 10 anos. Esse que está em vigor foi feito em 2008, venceu em 2018, nós já estamos indo para 2026. Então, por 10 anos que ele projetava, já acabou há muito tempo. Nós precisamos projetar para os 10 anos para frente, para saber o que vai acontecer em Bauru. Uma empresa que vem de fora, um empresário que vem de fora, exatamente quer saber isso. O que vai acontecer com a indústria que eu vou montar? Porque ele não faz uma indústria para tirar proveito no primeiro ano, no segundo. Ele faz uma indústria para que ela trabalhe por 10, 20, 30 anos. Ele quer saber o futuro. Não tem. Nós não sabemos o futuro de Bauru. Como vai ser o futuro de Bauru? Não sabemos porque não tem plano diretor. Então é um absurdo que isso esteja acontecendo, né? E não esteja sendo cobrado. Né? Eu vou cansar de cobrar, não tem problema nenhum. Mas eu vou continuar cobrando que venha para a Câmara o plano diretor e a lei de uso e ocupação do solo. Excelente bate-papo aqui no programa Fala Câmara, entrevista pela TV e Rádio Câmara Bauru, recebendo aqui em nosso estúdio o vereador José Roberto Segala, do União Brasil, falando sobre as discussões, os projetos mais robustos agora nesse final de ano e expectativa para 2026. Vereador, muito obrigada pela participação. Que isso, eu que agradeço, Lidiane, e quero dizer a todos, eu brinquei, mas é uma brincadeira verdadeira, né? Aguardem, porque eu vim com energia e disposição para fazer esse trabalho de cobrança de todos esses assuntos que estão aí. Não foi porque os assuntos começaram quando eu não estava que foi superado, não, senhor. Vou tratar de todos esses assuntos aí, vou debruçar-me sobre eles e vocês vão conhecer a minha opinião, porque eu não me omito, eu não escondo o que eu penso, eu sempre falo aquilo que é resultado do trabalho que eu estou fazendo, inclusive dos estudos que eu estou realizando. Que a gente divulga aqui na TV e Rádio Câmara. Se Deus quiser. Eu aproveito para agradecer você também que nos acompanhou aqui no programa Fala Câmara Entrevista e lembro que este conteúdo fica disponível para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. É só procurar TV Câmara Bauru. Até a próxima.